É isso mesmo, nesse vídeo nós trataremos sobre 15 aspectos em relação à Unipar. Eu trouxe aí um pequeno estudo desde 2020 até 2023 para que você perceba se ela é um bom negócio ou não. E para que você tome essa decisão sem muitas emoções, vamos lidar com fatos, com realidades e também com algumas informações já trazidas pelos próprios diretores dessa empresa. Vamos começar então? Aqui a gente já começa com um grande recado, Unipar Day. Nós temos Klabin Day e tantos outros days por aí das empresas. Se você é sócio de alguma delas, tente se programar, tente participar presencialmente. Isso faz muita diferença, você conhece mais os executivos, você tem aquelas informações mais frescas para que você consiga então definir se você vai aumentar a sua posição ou se você vai deixar ela lá quietinha e eventualmente se você vai ter que se desfazer. Mas de qualquer maneira, aqui o nosso velho Luiz Barsi trazendo mais uma vez um ensinamento. Ele estava presente no evento junto com a sua filha, a Luíse Barsi, e também o Felipe Ruiz. Nesse vídeo nós trataremos aqui de 10 aspectos positivos e 5 negativos, e por incrível que pareça, ainda assim eu não me sinto confortável em investir nesse negócio. Mas calma lá, vamos começar com muita calma e elegância. Pontos positivos, tem muita informação aqui, mas fica tranquilo. Todas essas informações aqui vocês já terão acesso lá no nosso primeiro vídeo sobre Unipar, que nós realizamos há algumas semanas. Eu vou deixar aqui para você poder assistir no card logo acima. Tudo bem? Então, para não tornar esse conteúdo muito repetitivo, eu vou falar sobre esses 3 pontos adicionais. O primeiro deles é relacionado ao marco do saneamento. Nós sabemos que existe aí um projeto com uma grande amplitude nacional relacionada à expansão dos serviços de água tratada e também de coleta de esgoto. Não tem como, se você já entende como que o Unipar vende os seus produtos e quais são os seus clientes, ela é muito beneficiada com esse tipo de movimento. É claro que a gente enxerga nas empresas como Sanepar, Copasa e Sabesp um grande volume de investimento para que essa estrutura toda seja contemplada, todos esses cidadãos eles consigam ter um serviço ali de qualidade. Para que isso aconteça, eles vão precisar de mais insumo, não tem jeito. Então é um posicionamento até que estratégico. A Unipar vai crescer de rebarba aí nesse processo que está focado no saneamento. Outra informação que também me trouxe muita tranquilidade e também acho que é legal a gente dividir com vocês, 85% da receita ela é lastreada ao dólar. E sabemos que historicamente nosso real frente ao dólar tende a desvalorizar. Você pode até vir com aquela informação, pô Bruno, mas nos últimos meses nós temos observado aí uma apreciação do real. Tudo bem, algumas questões mais conjunturais do nosso mundo, mas eu acho pouco provável que esse patamar ele se estabeleça no longo prazo. É claro que eu sou um torcedor pelo Brasil, mas eu acho que a gente tem que ter os 2 pés no chão. Não tem jeito, começamos lá em 1994, salvo engano, com uma paridade de 1 para 1 e hoje está na casa dos seus 4,70, 4,80 aproximadamente. Então, ter uma receita lastreada em dólar acaba sendo uma defesa para a empresa frente aí às suas considerações de financiamento também, que é muito lastreada ao real. Isso acaba abrindo um gap, uma oportunidade de você conseguir otimizar os seus custos. E esse aspecto aqui também relacionado à geração de energia, isso me trouxe uma pequena ideia em relação a outros grandes negócios que estão fazendo o mesmo movimento. Como assim? Pensa só, você tem uma empresa que ela é muito focada na questão industrial, certo? Boa parte do seu custo está relacionado ao consumo de energia. Então, qual que é a maneira de você mitigar essas oscilações que nós temos em relacionada à geração de energia no nosso país? Você tem que ter uma autoprodução. E eles têm uma ambição de chegar a 80% do consumo de energia até 2024, vindo apenas da autoprodução. Falaremos um pouquinho sobre essa parceria com a AS Brasil e com a Atlas, mas eu também comentei brevemente no primeiro vídeo da série da Unipar. E aqui só um pequeno adendo que eu não falei também nesse outro vídeo, em relação a essa parte da geografia ser estratégica. Eu não sei se vocês sabem, mas num raio de 200 quilômetros, isso relacionado à fábrica de Santo André, está 70% da demanda nacional de PVC, que é um dos principais produtos que a Unipar produz. E aí entra a grande questão.
Isso daí, essa geografia já conquistada, ela é irreplicável. Qualquer competidor que queira bater de frente com a Unipar precisa ter algo mais atrativo, algo que tenha um custo tão baixo ao ponto de bater de frente com essa localização extremamente estratégica. Você está literalmente do lado dos seus grandes consumidores. Isso aí é um ponto muito positivo, não tem como a gente negar. E até como uma questão de adendo aqui, eles estão expandindo as suas fábricas. Uma delas é mais direcionada ali para o Nordeste, que ela vai tentar ficar mais próxima também, aonde nós teremos um grande crescimento justamente dessa expansão do saneamento básico. Nada é à toa nessa vida. Eles fazem um planejamento já enxergando todos os seus clientes de uma forma que você consiga ter um crescimento buscando sempre a sinergia. E eles falam isso no Unipar Day. Eles já estão se preparando para esse aumento de demanda para o dia de hoje. E eu gostei dessa postura porque eles não esperam necessariamente a demanda chegar. Eles crescem junto com o projeto dos seus clientes. Maravilhoso, né? Embora isso pareça um pouco irrelevante, mas eu acho que é muito importante a gente enxergar a questão do tratamento dos seus funcionários e também na questão da segurança do trabalho. Se a gente for pegar aqui o índice de acidentes com afastamento, e a gente está buscando sempre uma questão de excelência operacional, aquilo que está muito acima da média, percebam que em linha verde é o gráfico de Unipar. Lá em 2018, eles estavam pior do que a média, entre aspas aqui, que está sendo representada pela linha azul, da Associação Brasileira da Indústria Química, girando em torno ali de 1,16 e eles com 1,57. De lá para cá, em 2022, até o momento em que nós tivemos esse evento da Unipar Day, eles estavam com 0 acidentes com afastamento. Isso é maravilhoso. Pensando aqui que a média do segmento estava mais ou menos fixa, eles estão conseguindo sim melhorar a relação do trabalho. E você pode pensar, putz, mas qual que é a grande vantagem disso? Pensa só, se você tem uma excelência operacional com uma quantidade muito baixa de acidentes, você tem custos com esses funcionários, custos de manutenção de alguns eventos não programados que acabam acontecendo, alguns efeitos colaterais de todo esse contexto. Isso traz também para a gente um pouco mais de confiança, pensando que dependendo daquele tipo de acidente, daquele evento não planejado, ele pode ter uma repercussão muito grande. Então, gosto disso. Isso traz um pouquinho mais de segurança. É claro que não é o ponto principal de jeito nenhum, mas eu achei um bom complemento para a gente trazer aqui. Agora a gente vai entrar aqui no ouro, tá? E se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com todas as pessoas que você conhece que busca ali algum tipo de investimento em ações, principalmente focado ali nos dividendos. Combinado? Olha só esse gráfico, como que ele é importante, eles divulgam trimestralmente. A ideia aqui não é a gente ficar muito preso em relação aos valores na questão nominal. Eu quero que você entenda a dinâmica para que você também consiga compreender qual que foi esse boom que aconteceu em 2021 e 2022 em relação aos dividendos, que foi algo completamente fora da curva. No início de 2020, vamos pegar aqui os principais produtos, né, que eles colocam ali o PVC e a soda, tudo bem? Eles estavam custando, na média, pense no valor simbólico, ok? Algo próximo ali a $100. E ali, quando a gente pega o finalzinho de 2021, então já tem aí um prazo bem extenso para a gente considerar, a gente percebe que a soda, ela saiu de $100 e foi para 250. Ou seja, se a Unipar fizesse exatamente aquilo que ela estava fazendo nos últimos anos, sem qualquer expansão, absolutamente nada de incremento, a sua receita ela já teria mais do que dobrado, justamente porque esse produto no mercado internacional aumentou demais. Lembrem-se, mais de 80% da receita é lastreada ao dólar. Tranquilo? E um mesmo movimento, até um pouco mais expressivo, acabou acontecendo com o PVC, que ele saiu ali de $100 e ele foi para $320. Algo também surpreendente, mais de 3 vezes. Isso já explica boa parte daquele excesso de dividendos. Mas você pode falar, pô, Bruno, mas eu ainda não entendi. Tudo bem, aumentou o valor desses produtos, a receita aumenta, mas por que que tudo isso virou dividendo? Por que que a gente teve esse aumento tão grande? Pensa só, se você tem uma empresa que é industrial, e ela tem grandes projetos, é um capital intensivo, você tem que deixar
tudo milimetricamente definido. Então todos os próximos passos em relação a onde você vai alocar o seu dinheiro e tudo mais, já está tudo planejado, já está tudo com uma margem de segurança muito interessante. Só que de repente, por uma questão conjuntural do mundo mesmo, você percebeu que a sua receita ela dobrou, ela triplicou. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se os seus investimentos para os próximos anos já estão definidos, se a sua alavancagem da empresa é historicamente abaixo de 1, não tem jeito. Vai distribuir isso em dividendo. Ou vai fazer um programa de recompra, que inclusive eles fazem. Você vai retribuir aquele seu acionista. Então, por uma questão da excelência operacional, somado a uma questão conjuntural do mundo, eles foram absurdamente favorecidos. E isso é muito legal. E agora, se você pegar essa dinâmica a partir do primeiro trimestre de 21 e jogar ali até o quarto tri de 22, percebam que a valorização total chegou a R$ 440 a soda, ou seja, valorizou mais ainda. E enquanto o PVC, embora ele tenha apresentado uma queda, ele ainda está com um valor acima do nosso período inicial lá no primeiro trimestre de 2020. Essa leitura não é tão óbvia assim, a gente tem que fazer algumas continhas aqui de proporções, mas entenda que você consegue ter, sem nenhuma alteração da sua parte operacional, você consegue ter um resultado muito mais expressivo. Somando aqui 100 mais 100, por exemplo, você teria $200, considerando uma mesma quantidade de produção de cada um desses produtos, e aqui, guardadas as proporções, você teria 550. Ou seja, aumentou bastante. Fora que eles estão expandindo. Então não foi apenas essa pequena variação cambial que favoreceu com que o resultado fosse muito destoante em 2021 e em 2022. Tanto que, se a gente for olhar no próximo slide, a gente vai ter mais um argumento para conseguir entender isso com mais calma. Quando a gente fala de utilização da capacidade instalada, é sempre interessante você pensar que você consegue produzir 100% de todos os seus produtos. Mas na realidade, dependendo da demanda, dependendo ali de como que você está enxergando essa operação e até por conta de algumas questões até de manutenção, você pode ter uma capacidade um pouco abaixo do 100%. 2019 foi em 71%, 2021 78% e 2022 84%, ou seja, valores também históricos. Isso também favoreceu com que o resultado fosse muito acima do que a gente esperava. Tudo bem, até aqui eu tentei trazer para você alguns dos argumentos, a gente tem outros também para poder explicar essa distorção, mas vamos também agora abordar alguns pontos negativos que me incomodam na tese de Unipar. É claro, isso aqui é muito pessoal, se vai ser suficiente ou não para você poder investir, é você quem decide. Eu só quero trazer mais informação. Vamos olhar, aqui a exposição de commodities. Eu coloco como um ponto negativo porque a gente acabou de passar por um momento muito bom. Né? A empresa foi muito beneficiada, mas ela também pode apanhar demais. Nesse ponto eu fico um pouco preocupado, ainda que faz parte do jogo. Se você investe em alguma empresa relacionada a commodity, e no Brasil nós temos vários e vários exemplos, isso aí pode ser muito vantajoso ou pode ser um ponto negativo. Como aqui a ideia é tentar trazer um pensamento um pouco mais conservador, eu vou colocar isso aqui como negativo nesse momento. Um outro ponto que também me preocupa é essa questão da energia elétrica. É quase metade do custo variável da produção de soda e cloro. Ainda bem que eles já estão tentando mitigar isso aqui, fazendo aquela autoprodução com a S Brasil e com a Atlas. Mas ainda assim, no momento de hoje, isso representa muito. É uma questão que eles precisavam realmente resolver e eu vejo que cada vez mais isso tende a sair da lista de ponto negativo. Muita gente gosta de olhar só o meio copo cheio, mas eu também acho que é importante a gente olhar o meio copo vazio. Nesse aspecto, em relação à logística, entendam, eles têm a ambição de dobrar de tamanho nos próximos 10 anos e também se espalhar geograficamente em outros países. Esse tipo de movimento traz muita insegurança, ainda que a gente possa enxergar como um fator positivo. Olha só, você tem que se adaptar a outras culturas, a outras legislações, transportar essa sua inteligência, esse seu conhecimento para outros locais. Você vai ficar ali numa jurisdição que talvez não seja tão amigável assim em algum momento de crise. Veja só um caso da China ou da Índia, a gente enxerga ali alguns probleminhas nessa questão, mas outro ponto também que é importante é como que vai ser a logística? Será que eles vão conseguir se posicionar bem próximo, como eles conseguiram aqui no Brasil?
Lembrem-se, 200 quilômetros de raio em relação a mais de 80% da nossa demanda nacional. Não sei até que ponto eles conseguem replicar essa vantagem logística em outros locais. Um outro ponto que também passou bem rápido no Unipar Day, mas eu acho que é fundamental a gente trazer aqui, é que o abastecimento de insumo, ou seja, aquela matéria-prima, digamos assim, que eles vão utilizar em toda a sua cadeia produtiva, eles têm em alguns casos um único fornecedor ou poucos fornecedores. Tudo bem, a gente está falando de uma empresa com mais de 60 anos de existência, tem muita expertise, tem um relacionamento duradouro e tudo mais. Ok, mas você ter esse calcanhar de Aquiles é algo muito complicado. Eu tenho que ficar muito atento se eles vão conseguir, ao inserir novos produtos na sua cadeia produtiva, se eles vão conseguir mitigar essa fragilidade. E sim, eu acho isso muito importante. E agora aqui um ponto também relacionado a esse projeto ambicioso de expansão é a questão da concorrência nos Estados Unidos. As informações que eu trouxe aqui são da própria Unipar, tá? O preço de gás lá é 3 vezes mais barato. Lembrando que o gás é um detalhe fundamental em toda a sua cadeia produtiva e o preço da energia lá é a metade aqui do Brasil. Então, quando você quer se posicionar globalmente, você vai ter que encarar players globais. E essas características aqui dos Estados Unidos me chamam muito a atenção, porque a Unipar ela vai começar muito atrás. Mas nada que um bom desafio aí não consiga ser encarado, não é isso? Agora vamos trazer alguns outros pontos que também vão tentar fortalecer essas questões negativas, que eu vou olhar justamente agora em relação às commodities, mas para o nosso primeiro trimestre de 2023. Percebam que do início de 2022, primeiro TRI, nós tivemos aí uma queda de 50% em relação ao PVC, caindo mais um pouco. Nós já tínhamos mostrado uma redução importante, né, no último período ali. E aqui a questão da soda, ela ficou praticamente estável, mas teve ali um aumento de mais ou menos uns 10%. Aí o raciocínio ele é o mesmo. Para que você consiga ter a mesma receita de algo que caiu no seu preço internacional em 50%, ou melhor dizendo, para 50%, você precisa dobrar a sua capacidade produtiva, né? Então, aquele negócio, bate de um lado, ajuda do outro. Então, fiquem atentos em relação a essa exposição internacional. Não é à toa, aqui o lucro líquido eles colocam como um crescimento, né? Foi uma pequena malandragem aqui, não tem problema não. Eles fizeram só o comparativo com o quarto TRI de 22, um aumento de 71%. A gente fica um pouco impressionado. Mas vamos olhar em relação ao primeiro TRI de 22, uma queda de 43%. Então, realmente teve um impacto forte. E outro ponto que eu acho que é legal você ficar atento, e isso eles já falaram, tá? O CAPEX, o capital que vai ser colocado na questão de investimentos para 2023, será recorde. Então você tem um cenário de preços de commodities em queda, você tem uma projeção de investimento recorde, então sim, o preço tende a cair. Porque o mercado pode sim estar enxergando uma pequena diminuição dos seus dividendos. Mas já chegou a bater mais de R$100, né? E hoje está na casa ali dos seus 70 e poucos. Mas isso aí o mercado vai sentindo, isso em função muito do curto prazo. No longo prazo, lembrar sempre que aquilo que você investe vai trazer, ou pelo menos a gente espera, que traga mais resultado, tenha uma geração de valor para o seu investidor. Outro ponto que também mostra que o fluxo de caixa não está muito bom para esse ano de 2023, mas isso tem uma explicação que é em função dos seus investimentos, nós tivemos uma variação negativa de 5 milhões. Tudo bem, né? Eles têm 1,4 bi, é muita coisa, tiveram uma queda de 5 milhões, é algo praticamente irrelevante, mas mesmo assim, fiquem atentos, tranquilo? Para os próximos trimestres. E agora vamos chegar finalmente na última pergunta que todo mundo acaba fazendo. Será que vale a pena você comprar ou não? Vamos olhar aqui do ponto de vista retrospectivo em relação à Unipar, usando os dados da plataforma do AGF. Se você quiser testar durante 30 dias de graça, eu vou deixar o link ali embaixo. Olhem como 2021 e 2022 foram completamente fora da curva. É muito distoante.
R$ 12 por ação distribuídos. Então 13%, de 15%. Em 2017 nós também tivemos uma questão muito fora da curva de 32% de dividend yield, mas no geral, nos outros anos, pelo menos até agora em 2023, apenas 2%, tem mais um tempinho ainda, né? 2020, 3%, 2019, menos de 1%, e 2018 acima dos 6%, 7%. O que eu quero chegar nessa conclusão bem rápida aqui, que ela não é decisória, mas sim ela faz parte de toda uma argumentação. Unipar é muito difícil de você avaliar, mas muito difícil mesmo, porque você tem que ter noção de que essa empresa ela pode te dar uma porrada de dividendos, como ela pode te dar praticamente nada. Então, entendam, tá? Aonde você está se expondo. Eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho mais de análise, com mais calma, e pensar que talvez, fica aí uma sugestão para você pensar, tá? Eu gostaria de ter Unipar na minha carteira, mas no momento futuro, quando eu já tiver alcançado algumas metas do meu tipo de investimento, da minha trajetória de investimento de dividendos. E se você quiser que a gente faça aí uma pequena exposição do projeto Vida de Acionista, lembrando que a minha carteira pessoal é a carteira aqui do canal, coloca aqui nos comentários que vocês querem esse conteúdo. Muita gente faz em função de 1, 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Outras pessoas falam em relação aos seus custos, né? Eu quero tal valor ali, quero cobrir meus custos do presente, já é o suficiente. Enfim, tem várias formas. Eu posso trazer para vocês esse conteúdo aí só para abrir um pouco o leque das suas opções. Mas vamos fazer um pequeno estudo, porque em todo vídeo a gente sempre tenta trazer algum conteúdo extra. Eu peguei como exemplo aqui a Unip 3, lembrando que nós temos a Unip 5 e 6, que são preferenciais, e eu fiz aqui uma pequena avaliação para você enxergar como que é importante, às vezes, você tirar a lupa e colocar o binóculo. Olha só, se a gente fosse considerar apenas os últimos 2 anos de dividendos, nós tivemos ali uma média de R$ 12,60 por ação. Ok? Lembrando que eles foram completamente atípicos. Se você for pegar ali a regra dos 6%, você teria um preço teto de R$ 210. Poxa, hoje está na casa de 70, 80, então está absurdamente barato. Vamos colocar um binóculo um pouco melhor, pegando aí a média dos últimos 6 anos, que é o próprio conceito do DPA médio que o AGF usa. A gente vai chegar ali em 5,24. Jogando a regrinha dos 6%, você chega num preço teto de R$ 87. Ou seja, está dentro ali do que a gente pensa em termos de margem de segurança, não é verdade? E eu já estou considerando os eventos atípicos e também alguns anos bem ruins. Talvez seja uma média, não sei. Eu não vou garantir nada para vocês, porque eu sou sempre muito franco com vocês. Essa empresa está completamente fora do meu círculo de competência. Eu não sei se essa correção é o suficiente. Mas vamos colocar um pouquinho mais de conservadorismo? Vamos considerar aí uma correção para esse ano com uma queda de 25% dos seus resultados? Pode ser, não pode? A gente pode continuar vendo aí uma queda de outras commodities, a gente pode continuar enxergando uma apreciação do real, fazendo com que a receita, que é dolarizada, seja prejudicada no curto prazo. Esses grandes investimentos, eles vão ser contabilizados, isso pode diminuir ainda mais o lucro líquido da empresa. Então, eu estou aqui colocando o valor de 25%. Você pode fazer o que você quiser, 30%, 40%, 50%. Mas a ideia é só mostrar o cálculo. Então, qual que seria o preço teto, considerando esse pensamento aqui de uma queda de 25%? O preço teto estaria na casa dos seus R$ 65, se você busca os 6% e se você considera os últimos 6 anos. Tranquilo? Mas, de novo, fica aí como conteúdo extra para vocês. Não acho que isso aqui seja uma avaliação fidedigna ou uma avaliação muito bem acurada. Nós temos várias outras variáveis para a gente poder considerar, mas eu espero que esse conteúdo tenha valido a pena, que você tenha aprendido ou pelo menos tenha aberto aí a sua cabeça para outras informações extras. Então, eu finalizo aqui a nossa conversa e até o próximo vídeo.